trazemos mais uma vez Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Atos tem sido o livro de destaque aí da nossa campanha de missões nacionais, e nós falamos do capítulo 3, a cura daquele paralítico, e hoje tem aí a sequência, o desdobramento, o que é que aconteceu por causa da cura daquele homem, e como é que nós podemos através disso focar em Cristo. Todos acharam Atos capítulo 4? Você que está em casa, chega perto, chega junto, abre a sua Bíblia e vamos ler. Estando eles ainda falando, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Estavam muito incomodados, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então prenderam os discípulos e os colocaram na prisão até o dia seguinte. Prenderam. Verso 4: contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando os discípulos diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Isso é, curaste a este paralítico? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: a autoridade do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Que Deus aplique esta maravilhosa palavra em nossos corações. É uma história empolgante. Veja o que Deus faz usando as circunstâncias, e nós, os servos de Deus, aproveitando as oportunidades. Obrigado, Deus querido, Senhor das nossas vidas, pela tua palavra tão maravilhosa. Obrigado, Deus, porque assim como o Senhor usou circunstâncias, acontecimentos, que para o Senhor nunca é coincidência, para o Senhor sempre é cristocidência. O Senhor sempre tem um propósito. Ó Deus, nos ajuda a aproveitarmos as oportunidades. Nos ajuda, ó Deus, a independente do que seja, nunca a glória para nós. Que sempre estejamos focando, apontando para o Senhor, o Deus maravilhoso das nossas vidas. Obrigado, Pai, porque podemos mais uma vez relembrar os ensinos maravilhosos da tua palavra. Em nome de Jesus, transforma esta palavra em vida no meu coração e no coração dos meus irmãos, pois oramos no teu nome, para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém, Pai. Muito bem, meus irmãos, então nós temos aqui a continuação
daquele milagre que aconteceu no capítulo 3. Os irmãos sabem que o capítulo 3 é o primeiro capítulo depois da vinda do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio, Paulo pregou o primeiro sermão, e naquele primeiro sermão, 3.000 pessoas se converteram. Agora no capítulo 2, né? O primeiro grande sermão, e 3.000 pessoas se converteram. Mas agora no capítulo 3, houve aquele milagre, e o desdobramento, a consequência, vocês podem ver aí no capítulo 4, para quantos discípulos foram? Capítulo 4, verso 4, o número passou agora para quase 5.000. 5.000 homens. Naquele tempo, irmão Diego, as mulheres não eram contadas. Então, se contarmos aqui, quantos homens temos? Aliás, hoje o negócio está aqui bem equilibrado. Mas, no geral, em qualquer reunião, se tem aí pelo menos 2, 3, 4 vezes o número de mulheres. E não era diferente naquele tempo, país de guerra, muitas mortes e muitas viúvas. Então não eram contadas as crianças, não eram contadas as mulheres, não eram contados os que tinham mais de 65 anos. Eram contados homens em idade de guerra. Então diz aqui que a igreja agora chegou ao patamar de 5.000 membros. Não é que teve 5.000 aqui, completou, já tinha 3, agora chegando a praticamente 5.000. Irmãos, aconteceu um milagre, a cura de um paralítico de nascença. O homem já tinha quantos anos? 40 anos, capítulo 4, verso 22, diz que o homem tinha 40 anos, que todo dia era colocado na porta do templo. Eu imagino, meus irmãos, que aquele não era o único paralítico colocado naquela porta. Domingo a gente viu um filme aqui, inclusive mostrando outros paralíticos, com certeza, assim como no tanque de Betesda, tinha muitos outros, mas eu gosto de pensar naquela. Tinha uma multidão de pessoas, mas tinha uma mulher com fluxo de sangue. Tinha uma multidão de enfermos, mas tinha um homem que Jesus foi até ele. E aqui entre estes paralíticos, que o texto não menciona, mas faz o destaque desse tal, desde a infância colocado ali. Irmãos, o que foi feito por aquele homem, nestes 40 anos que ele era colocado ali? Agora houve uma cura. Irmãos, veja que esta cura mexeu com todo o sistema eclesiástico, todo o sistema político. Olha só, veja aí no capítulo 4, verso 1. Os sacerdotes, quem apareceu de uma hora para outra? Houve a cura, os discípulos estão pregando uma mensagem, o Pedrão aqui pregando uma mensagem firme, direta. E aí, quem é que aparece? Primeiro, os sacerdotes. Os irmãos sabem que, ou devem saber, que existia um grupo, 24 grupos de sacerdotes que se revezavam. Cada horário ficavam 2 destes sacerdotes. Então, primeiro os sacerdotes chegaram ali, também o capitão do templo, a parte policial que ficava para tomar conta ali, a guarda. Quem mais? Os saduceus, que eram aqueles que tinham, vamos dizer, uma influência política, é como se fosse o lado político do grupo dos judeus. Olha o versículo 5, quem é mais que chega para falar, para ver aquele povo? Esses tais chegam e prendem os servos de Deus. Olha, foram presos. Por quê? Foram presos porque fizeram a cura. Não tiveram a desculpa que era sábado. Não era sábado.
Era 3 horas da tarde, na hora da oração, os discípulos viram um paralítico, mais uma vez, já tinha visto 1000 vezes, mas naquele dia foi o dia do milagre. E aí, quem é que se reúne para julgar estes servos de Deus que estavam presos? As autoridades, aqui está se referindo a departamento do governo, autoridade governamental, representantes. Quem mais? Os anciãos. É como se fosse o sinédrio, 70 pessoas que também tinham um pouco de idade, mas que era um sistema ali, como se fosse o Senado hoje. Desculpe, isso, como se fosse o Senado hoje. E além desses, quem estava mais? Os escribas, isto era, os professores da lei, os advogados. Quem mais estava ali? O sinédrio. De forma, irmãos, que foi constituída ali de uma hora para outra um grande volume de pessoas. Quem mais estava presente? Versículo 6, vieram também Anás, o sumo sacerdote. Quem mais? Caifás. Também ali um outro João, não o apóstolo, mas um João dentre a família dos sacerdotes. Então, meus irmãos, estava ali uma verdadeira assembleia constituída. E qual era a razão? Qual era o motivo? Vê aí, irmão Carlos, no versículo 2, qual era o motivo? Por que se juntou esse povo todo? Qual foi o crime desses camaradas? Qual foi o motivo? Verso 2. Estavam muito incomodados, porque, o texto diz ressentidos, né? Porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Em outras palavras, era inveja. Em outras palavras, era o reino das trevas apavorado com os acontecimentos. Agora, irmãos, no meio destes muitos problemas, e nos lembremos, quando a gente prega o evangelho, espera problema, mas também espera o que, irmão Flávio? Quando a gente prega o evangelho, espere problema, mas também espere o que? Resultados. É isso? Resultado. Olha o verso 4. Capítulo 4, verso 4. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. Então Satanás vai se levantar, vai usar pessoas. Eu e você podemos mesmo correr risco, mas também podemos esperar o resultado. E o resultado às vezes vem na hora, a gente vê. Às vezes, como Estevão, que morreu apedrejado, não viu o resultado. Mas, irmãos, a morte de Estevão, viu, irmão Fernando? A morte de Estevão foi uma semente para a salvação do apóstolo Paulo, que se transformou em muitas e muitas e muitas árvores, verdadeiras florestas ao redor do mundo. Então, a semente lançada não é perdida, é vida escondida, um dia nascerá. Então louvamos ao Senhor por causa disto. Agora, versículo 7. Puseram os apóstolos diante deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Fizeram isso o quê? Aleijaram um homem da sociedade, foi isso? Quebraram as pernas do homem que andava, foi isso? O que é que fizeram? Olha que coisa, que ponto chega o ser humano. Com que autoridade fizeram isso?
Então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse: autoridades e o que mais? Anciãos do povo. Ou seja, esta era a pergunta que eu queria ouvir. Eu estava esperando vocês perguntarem isso. Meus irmãos, nós, os servos de Deus, não podemos perder as oportunidades. Os irmãos sabem que lá no capítulo 3, logo depois da cura, Pedro pregou o seu segundo sermão. Vamos relembrar o segundo sermão que Pedro pregou aí no capítulo 3? Vamos lá. No capítulo 3. Isso. Opa, vamos, pode passa isso. Então, no capítulo 3, Paulo prega o primeiro sermão. O que devemos fazer? Paulo está diante daquelas pessoas e apresenta aí no seu sermão pelo menos 6 partes, que é o segundo grande sermão do apóstolo Pedro. Desculpa, eu falei Paulo, né? Estou me referindo a Pedro. Paulo é tão presente, mas o que é que Pedro, prega neste seu segundo sermão do capítulo 3? Primeiro lugar, olhe que o foco é sempre Cristo, irmãos. Nunca foi, nunca será outro, nunca deve ser outro. Tem muita gente pregando muita coisa, pregando a si mesmo, tirando o foco de Cristo. Primeiro lugar, reconhecer a santidade e a justiça de Jesus. Só Ele é santo, só Ele é justo. Segundo lugar, vocês devem aceitar, nós devemos aceitar que Ele é o autor da vida. Declarar que Ele é o autor da vida e o autor da nossa fé. Por causa dele, é nele. Quarto, devemos renunciar aos tempos de ignorância. Tudo bem, fizemos, passou. Não é para viver naquela mesma vida novamente. Quinto, mudar nossa atitude. É tempo de arrependimento. Fazia coisa ruim, agora faz coisa boa. E sexto, devemos nos preparar porque chegará o tempo do juízo. Vai chegar a hora de nos apresentarmos diante de Deus. Então essa foi a pregação, o primeiro discurso, o primeiro sermão do apóstolo, que é uma, vamos dizer, é uma lição para nós, ou aqui como se ele estivesse compartilhando o esboço do sermão dele. Não é vaidade, mas às vezes vou pregar em algum lugar e alguém diz: eu quero o esboço desse sermão. Para mim é um privilégio, e muitas vezes também eu digo: eu gostaria. E além disso eu copio tudo, e eu, se posso, tiro foto, e eu, se posso, gravo, eu faço alguma coisa. Não temos vergonha de tomar vasilhas emprestadas. De forma que foi esse o primeiro, o segundo sermão, que é do capítulo 3. Agora, ele nessa oportunidade, quando perguntam: em nome de quem? Com que autoridade? Aí ele vai pregar o seu terceiro sermão. O que é que ele diz neste seu terceiro sermão? Ele destaca então 4 coisas importantes. Em primeiro lugar, eles, ou seja, vocês judeus, vocês são os responsáveis. Foi por causa de vocês, da ação de vocês, que Jesus foi para a cruz. Vocês são culpados, vocês têm a parte de vocês. Pilatos foi coagido, ele foi um fraco, mas vocês foram os que induziram. Agora fiquem sabendo que o Jesus que foi para a cruz, ele não ficou morto. Olha aí, dá uma lida no texto, versículo 10. Seja do conhecimento de todos vós, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, estes Deus ressuscitou,
E é por meio deste nome que este homem está com saúde entre vós. Veja só, o propósito de Deus foi estabelecido apesar da oposição de vocês. Então isso que ele está dizendo aí nesse versículo 11, ele está repetindo, está usando as palavras lá do Salmo. Olha que coisa, na pregação, usando ali do Salmo 118, verso 22, olha o verso 11. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, ele foi colocado como a pedra de esquina. Então, queridos irmãos, veja como o nosso Deus Todo-Poderoso, ele usa as nossas vidas para nós pregarmos a sua palavra. E em quarto lugar, ele vai dizer, Jesus Cristo, ele é o único meio de salvação. Ele não é apenas a pedra da construção, mas ele é também o edifício inteiro. Ele é a nossa única esperança. Irmãos, esse versículo, Atos 4,12, foi um dos primeiros versículos que eu decorei. Cada crente deveria decorar este versículo. Por quê? Porque primeiro quem está dizendo isso é Pedro. Este Pedro a quem dizem que foi papa. É mentira. Este Pedro está dizendo o seguinte, olha, em nenhum outro nome. Pense em qualquer um, qualquer líder religioso. Olha só as expressões nenhum. Porque não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não há nenhum outro nome entre os homens. Ou seja, a esperança de salvação no passado era Cristo. A esperança de salvação no presente é Cristo. E a esperança de salvação no futuro é Cristo. Em nenhum outro nome há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Ele é a nossa esperança. Agora, irmãos, eles também poderiam dizer, foi mentira, o homem não foi curado coisa nenhuma, foi uma armação. Poderiam fazer isso, irmã Fátima? Gostariam, mas não poderiam, por quê? Porque o homem estava ali. Olha o verso 14. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, não tinha nada para dizer em contrário. Porque o homem era conhecido desde criança. Todo dia era colocado ali na porta daquele templo. Todo mundo sabia quem era. E o homem passou a ficar junto dos discípulos, que não se afastava deles para nada. O homem agora se converteu mesmo, porque gente que se converte quer andar junto de gente convertida, quer procurar ali viver aquela comunhão, de forma que, não tendo o que fazer, usaram uma estratégia. A estratégia da intimidação. Olha o verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes expressamente para que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Quem é que está dizendo isso, irmãos? É como se hoje juntasse ali o executivo, o legislativo, tanto deputados como os senadores, como se juntasse ali o Supremo Tribunal, toda a liderança estava ali representada, e disseram para ele, olha, vocês estão proibidos, a partir de hoje não podem mais pregar o Evangelho, não podem mais falar de Jesus, da ressurreição de Jesus, e muito menos que fomos nós que matamos. E aí, meu irmão Belírio, ceder ou não? O que dizer? Qual a resposta? A resposta está aí, verso 19. Mas respondendo Pedro e João lhes disseram,
julgai se é justo diante de Deus dar ouvido a vós e não a Deus. Vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer aos homens? Devemos obedecer às autoridades, desde que a autoridade não venha sobrepujar, ou desde que a lei não ofenda a lei de Deus. Se ofender a lei de Deus, nós vamos desobedecer. E também estaremos dispostos a pagar com a vida, a ir presos. Isso nunca foi, não é e nem será novidade. De forma que crente ir para a cadeia porque fez coisa errada, é uma coisa. Aí precisa apanhar mesmo e sem pena. Porque está fazendo coisa errada. Diferente de servo de Deus, andar na linha, obedecer a Deus, e por causa disso vinham as consequências. Aí servo de Deus paga qualquer preço. Os apóstolos aqui foram repreendidos, tomaram umas bordoadas no particular. O Senhor viu isso e vai pedir conta, já tem pedido conta. Pois não podemos, verso 20, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivos para castigá-los, ou mantê-los presos, ou matá-los, resolveram soltar por medo do povo, porque todos estavam glorificando a Deus pelo que acontecera. Porque o homem que se operara o milagre tinha mais de 40 anos. E agora, depois de soltos, o que eles fizeram? Vamos para casa, vamos nos esconder. É isso? Verso 23. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos tinham falado. Verso 24. Grife aí na sua Bíblia, verso 24. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz, dizendo: Senhor, tu que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca do nosso pai Davi, o teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se aliaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha, irmãos, neste momento tenso, momento difícil, qual é a oração dos servos de Deus? Meus irmãos, aprendamos com os servos de Deus do passado. Na hora difícil, a nossa tendência é descrer, é desanimar, é murmurar, é nos levantar contra Deus, é nos enraivecer contra pessoas. Essa é a nossa tendência humana. Mas aqueles servos começaram a glorificar a Deus. A primeira atitude deles foi glorificar a Deus. Olha aí, 3 formas de exaltação. Primeiro lugar, Senhor, tu és o soberano, está acima de tudo e de todos, governas. Não apenas isso, o Senhor é o Criador, que fizeste o céu, o mar, a terra e que tudo neles há. Deus, tu és aquele que disseste antes de acontecer, aquele que fez a revelação
E aí está dizendo nos dias de Davi, vamos pensar aí em 1000 anos antes, 500 anos antes, o Senhor usou o teu servo Davi para dizer o que era que iria acontecer, que estes tais se levantariam contra nós. Então nós queremos te glorificar. Primeira atitude do servo de Deus. É fácil fazer isso? Irmãos Sérgios, né? Aqui e lá, último. É fácil fazer isso? Não. Não é fácil. Tendência humana é isso mesmo, murmurar, reclamar, perder a fé, desanimar, é isso. Agora temos o conselho de Deus, o que é que vai fazer? Olha para Deus. Segundo lugar, eles pediram, agora só que eles pediram, irmãos, coisas diferentes do que nós pedimos geralmente. Característica de uma igreja, de um crente marcado pela esperança. Primeiro, glorifica a Deus. Segundo, pede o quê? O que é que eles pedem? Irmã Núbia, o que é que eles pediram? Eles pediram 3 coisas. Primeira coisa, para que Deus olhasse para as ameaças. Deus, toma isso em tuas mãos. Estamos falando das autoridades principais constituídas. Nós, seres humanos, não podemos contra eles. Eles é quem tem a lei nas mãos, então eles estão fazendo isso. Toma esta causa em tuas mãos. Segundo pedido, Deus nos capacita. Deus nos dá condição, primeiro para suportar, mas também para aproveitar esta oportunidade. Nos enche, Senhor, do teu poder. Olha o verso 29. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia e coragem. É isso que eles queriam. Queremos que o Senhor nos capacite para pregar a tua palavra, para dizer exatamente o que nós precisamos dizer. Esse foi o segundo pedido. Quer dizer, eles em nenhum momento estão pedindo por si mesmos. Fica tranquilo que Deus cuida, Ele cuida dos passarinhos. E o terceiro pedido, Senhor, entra no meio. Senhor, vem participar conosco. Faz mais outros milagres deste, Senhor, porque esse negócio aí deu uma reviravolta e moveu aí autoridades de tudo quanto foi lado, todo mundo cancelou as agendas e vieram, todos ouviram a palavra, e além disso, Senhor, mais de 2.000, quase 2.000 pessoas se converteram aqui. Então estes foram os pedidos destes servos de Deus. Agora aqui é a igreja reunida. É quando os discípulos voltaram, contaram para eles, e agora foi a hora da oração. Então temos aqui um grande e maravilhoso momento em que estes servos de Deus estão clamando. Então o que é que uma igreja de Cristo, uma igreja que tem esperança, um crente que tem esperança deve fazer numa hora como essa? Aí, 3 coisas. Capítulo 4, verso 31. 3 coisas. Primeiro lugar, ora. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Já viram uma oração dessa? É que o povo de Deus se derrama. Muitas vezes Deus permite situações para que nós oremos de uma forma mais intensa. Segundo lugar, eles buscaram ali a plenitude do Espírito. Veja só, o batismo do Espírito Santo aconteceu quando a igreja foi inaugurada no capítulo 2 de Atos. Agora, o ser cheio, a plenitude do Espírito deve acontecer na vida do crente a cada dia. O crente deve buscar se encher a cada dia. E buscar a se encher tem a ver com sair do controle.
tem a ver com menos eu e mais Cristo, menos carne e mais atitudes que se pareçam com o Senhor. Então aqui não se trata de um batismo, o batismo é único na vida daquele que se entregou para Cristo. Agora o ser cheio, o viver a plenitude do Espírito, por isso que a Bíblia diz enchei-vos, está no contínuo, deve ser a cada dia. E o servo de Deus não deve se contentar com menos. Essa pessoa que te batizou já está em tua vida. Mas quanto ele está dominando você? O batismo no Espírito Santo faz ele, o Espírito Santo, residir em você. Mas a plenitude faz ele presidir. Uma coisa é o Espírito estar residindo, outra coisa é o Espírito estar presidindo a sua vida. E quando a pessoa ora, e quando a pessoa está cheia do Espírito, qual é a consequência natural? O que é que vai acontecer, hein, irmão Valdir? O que é que vai acontecer? A pessoa vai proclamar a palavra. Dá uma olhada aí nesse capítulo 4, verso 31. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar a palavra de Deus com coragem, com ousadia, com intrepidez. Eles pediram e agora Deus já está fazendo acontecer. Meus amados irmãos, de vez em quando vem em nós uma desesperança, porque a gente pede alguma coisa e não recebe. Quando eu preguei aqui em dezembro de 2021, dezembro de 2020, dezembro de 2020, eu coloquei algumas coisas que eu estava esperando para 2021. Eu disse: o que você espera? E eu disse: curas em algumas áreas da minha saúde. Espero um milagre para fazer um pagamento além da minha possibilidade no dia 5 de fevereiro próximo, que já passou. Espero pregar 7 mensagens no Apocalipse. Espero publicar 3 livros que estão escritos e faltam ser publicados. Espero poder completar 50 anos de ministério, faltam 15, naquele dia eu disse. A irmã Rita espera receber uma netinha. E aí, daquilo de dezembro até agora setembro, o que já aconteceu e o que ainda não aconteceu? Curas para algumas áreas da saúde, ainda estou esperando. Pagamento milagroso no dia 5 de fevereiro, Deus fez acontecer. As mensagens do Apocalipse foram pregadas, os livros ainda não foram escritos. Completar os 50, faltavam 15, agora só 14. Irmã Rita recebeu uma netinha, chegou e já tem 6 meses. A vida é assim, coisas que estamos esperando, que às vezes acontecem, outras não. Queridos irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, a palavra de Deus, por exemplo, Adão, o que Deus mandou ele esperar? Um dia nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Chegou, nasceu Jesus. Para Moisés, Deus disse: depois de ti nascerá um varão. O varão, Jesus, nasceu. Para Daniel, Deus disse: depois destes reis da terra, virá aquele que esmiuçará
todos os reinos. Isso ainda aguardamos. João chorava porque ninguém digno para abrir o livro. De forma, irmãos, que sempre os servos de Deus, e nós todos estamos nesta terra, devemos sempre focar em Cristo. Ele é tudo em todos. Tudo que a Bíblia apontava para Cristo. Ele era o Cordeiro, o santuário era símbolo dele, a arca, os cordeiros, o sangue, o sábado. Ele veio, realizou o seu ministério aqui na terra. Eu pergunto, onde estava Cristo quando tudo foi criado? Hebreus capítulo 1 diz que ele estava lá, criando também. E perguntamos, onde estava Cristo quando o homem pecou? Gênesis 3,15, ele foi prometido. E quando tudo passar, assim como passou os impérios egípcio, babilônico, persa, grego, romano, passou tudo, e diz a Bíblia que ele voltará, virá para buscar os seus servos. Queridos irmãos, quando a história fechar as suas cortinas, as nações serão julgadas, o anticristo será lançado no lago de fogo, o diabo e os seus seguidores serão lançados no lago de fogo. E onde estará Cristo? Cristo continuará sendo pelos séculos dos séculos. Ele continuará sendo o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Por isso é que a palavra de Deus diz, e eu peço que repitam comigo esse texto, vamos juntos, Hebreus 10, 23, todos juntos. Retenhamos firmes a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus prometeu que Cristo viria e ele veio, que estaria conosco e ele está. A Bíblia promete que brevemente Jesus virá para buscar a sua igreja, e ele virá de fato. Lamentavelmente, muitos estão perdendo a esperança. É verdade que tem igrejas que abusam da boa fé das pessoas, muitas que rejeitam a cruz de Cristo, que buscam uma espiritualidade individualista. Sabemos disso tudo. Sabemos do consumismo da fé, mas nós, servos de Deus, precisamos estar firmes em Cristo. O que é que a Bíblia diz que nós devemos fazer? Hebreus 10, 22, devemos nos aproximar de Cristo, de Deus, de Jesus, da igreja. Devemos nos aproximar com o coração sincero, com uma fé inabalável, independente do que aconteça, porque ele nunca é apanhado de surpresa. Devemos ter uma consciência limpa, porque a gente engana as pessoas, mas não engana a Deus. Muitos conseguem enganar a muitos por muito tempo, mas jamais enganaremos ao Senhor. Nós, como servos de Deus, batizados no Espírito no dia que nós cremos em Cristo, batizado nas águas como símbolo de quem morreu para o mundo e que agora vive para Deus, tem agora um novo compromisso com o Senhor. Deus espera que nós, a sua igreja na terra, possamos ter uma esperança que possa ser compartilhada. Coloco esta última tela para os irmãos. Uma igreja marcada pela esperança compartilha o quê? Capítulo 4, verso 32. Vamos ler este verso. A multidão dos que criam estava reunida, unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua coisa alguma que possuísse, mas tudo era compartilhado com todos. Com grande poder,
os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendia e o depositava aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, um levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Quais eram as marcas desta igreja? Uma igreja que compartilha, em primeiro lugar, um propósito, a unidade. Meus irmãos, existem muitas coisas que nos separam. Sabia que personalidade, maneira de ser, separa? Porque o que para um é fé, para o outro, isso aí é um exaltado. O que para um é otimismo, isso aí é um sonhador. E às vezes a própria personalidade, a maneira de ser, e geralmente os casamentos são feitos assim, né, com pessoas diferentes que se completam. Dentro da igreja, pessoas diferentes, para se completarem. O grande problema é quando todos querem que seja como eu. Então eu quero que você seja como eu, você quer que eu seja como você. Aí a coisa complica, porque a gente está ofendendo até a Deus, porque foi Deus quem fez assim. Então aquela igreja era marcada pela unidade, pessoas diferentes, mas que estavam com um propósito só, de glorificar a Deus. Pessoas que estavam procurando ajudar um ao outro com o que tinham. E eu quero aproveitar aqui para dar glórias a Deus, porque eu tenho ouvido tanto testemunho de irmão: pastor, eu estava com uma necessidade tal, o irmão fulano me socorreu, o irmão fulano me arrumou um emprego, o irmão fulano pagou uma dívida que eu tinha, o irmão fulano arrumou uma cesta para mim, eu estava precisando de um fogão, e não sei o que, quer dizer, um problema que antes da gente pensar em socorrer, já apareceu um irmão e socorreu. Ontem tinha marcado uma visita, pastor, fulano de tal vai vir aqui para fazer uma visita. Então essa é uma forma de você glorificar a Deus, de você ajudar o pastor, o ministério, você ajudar a igreja, de você dar testemunho para quem não é da igreja. Eu quero ser dessa igreja, que os irmãos ajudam os irmãos. Uma das minhas tristezas quando eu pedi sobre esse pagamento de fevereiro, é que eu não estava podendo agir com generosidade com quem precisava. E é muito ruim você estar ali no limite, está andando na ponta do pé nas águas, hein, Flávio? Quase se afogando. Então precisamos pedir a Deus sabedoria para administrar o nosso dinheiro, para a gente ter e poder socorrer os outros. Por falar em administrar o dinheiro, não cometa a loucura de roubar o que é de Deus. Começa pelo básico do básico. Entrega para Deus, faz prova dele e segue em frente. Terceiro, Cristo é a esperança de todos. Olha aí, esse verso 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho de quê? Da ressurreição de Jesus Cristo. Pregavam a palavra. Esta era a promessa. A esperança chegou, Jesus está entre nós. E aí, o apóstolo, o escritor aqui, o nosso irmão Lucas, o médico amado,
ele termina o capítulo 4 dando um exemplo de generosidade, um exemplo prático. Diz que muitos faziam, mas ele destaca aqui o irmão Barnabé. O irmão Barnabé, que toma a iniciativa de vender, entregar. E este irmão Barnabé vai ser um contraste com o capítulo 5, porque lá no capítulo 5 vai falar de Ananias e Safira, que queriam também receber a mesma glória do Barnabé, mas com mentira. E no meio da mentira, Deus não habita, Deus não atua. O pai da mentira é Satanás. O fato é que Barnabé é um exemplo positivo. Ananias e Safira é um exemplo negativo. A pergunta é: a quem eu e você vamos imitar? Encerro nesta noite dizendo para os irmãos: as irmãs de Lázaro tinham esperança de que Jesus chegasse. Jesus chegou ou não? Para elas na hora atrasada, mas para Jesus na hora certa. A esperança da viúva de Naim, viúva que perdeu o filho também, tinha se acabado. Mas Jesus chegou, a esperança foi trazida de volta. Aqueles discípulos de Emaús perderam a esperança. Vamos abandonar, vamos embora. Mas Jesus chegou e eles se animaram e eles puderam continuar a caminhada deles. Que Deus nos ajude na hora da desesperança, nos lembrar para aquele que é a nossa esperança de sempre, Cristo. Amém? Que seja assim, que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu pergunto: tem alguém aqui que está com alguma desesperança, achando que não vai dar certo, que já não tem mais jeito? Olha para Jesus, conta para Ele, porque Ele foi e é. Ele não veio para esmagar a cana quebrada. Ele não veio para apagar o morrão que fumeca.